2022 a gente ficou grudado no julgamento do processo do Johnny Depp contra a ex-mulher dele, Amber Heard. Na última semana esse caso foi ressuscitado com um novo documentário que chegou na Netflix. Depp vs Heard tomou partido. É um documentário que vale a pena? Por que estão criticando tanto o que fizeram lá? Vem comigo que a gente vai analisar tudo agora e eu vou soltar real. Vamos lá. Enéas Trunks, Peter aqui. Você deve ter visto na sua lista aí, né? O documentário Depp vs Heard. Pô, esse documentário tá dando o que falar pra caramba. Geral tá comentando, tá uma polêmica esse documentário. O que é isso? Ele é um documentário que é dividido em 3 episódios e todos já estão no Netflix, você pode assistir completo. Ele entrou no catálogo nessa última semana, no dia 16 de julho, e de cara já pulou pro top 10 mais assistido da plataforma. Então lógico que a gente tem que conferir. Então nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, ele é o número 1 do top 10 da semana. É um sucesso inquestionável, você pode falar o que você quiser, mas é sucesso, todo mundo tá falando nisso. Mas, Peter, é um documentário bom? Vale a pena assistir? Por que ele tá dividindo opinião? Por que tá gerando polêmica isso? Tem novidade nesse caso do julgamento? Bom, eu assisti tudo, eu vou dar minha opinião sincera pra você agora. Só queria muito a atenção de vocês pro que tá acontecendo agora no Invest. Faltam só essas categorias que eu deixei aqui embaixo pra gente garantir a nossa posição na final. E é só você que pode fazer a gente ter chance de competir contra essa galera que tá com a gente, né? Porra, Anitta, Felipe Neto, Juliette, é muito difícil ganhar dessa galera. Então um voto seu faz uma diferença gigante. Se você puder, vota agora. Se você não votou ainda, vota agora. Se você votou lá na primeira fase, também pode votar de novo nas categorias que eu já deixei aqui. Eu agradeço demais. Se você puder, avisa alguém pra votar, pede pra sua tia votar, pra sua mãe, joga no WhatsApp, porque esse voto, essa sua ajuda pode fazer muita diferença e a gente junto vai ganhar isso. Já pensou? Já pensou a gente ganhar creator, youtuber, fandom nerdística junto? Porra, galera, vocês têm que estar comigo nessa. Olha essa vibe, galera. Vamos junto nessa, galera, por favor. Obrigado de coração. Então vamos lá, respirando agora. O objetivo do documentário é mostrar os diferentes lados do julgamento que rolou lá com o processo do Johnny Depp contra Amber Heard. Eles querem mostrar diferentes visões. Pra quem não lembra, esse processo rolou porque lá em 2018 a Amber Heard publicou um artigo no jornal Washington Post dizendo que ela era face da violência doméstica, ok? Tava acontecendo violência doméstica contra ela. Ela não citou exatamente o Johnny Depp nesse texto. Mas porra, galera, pra bom entendedor, meia palavra basta. Ela tava com quem, né? Vocês lembram dos danos causados pra vida profissional, pra vida pessoal do Johnny Depp? Foi muito problemático isso, foi tipo... Foi um buraco, foi um problemaço, ele perdeu muita coisa do Johnny Depp, né? Desde 2018 a reputação, a carreira do Johnny Depp, pô, foram pra sarjeta, fundo do poço. E 4 anos depois começou o julgamento do processo de difamação que o Johnny abriu contra Amber Heard. Bom, foram 6 semanas de julgamento e o documentário mostra vários momentos decisivos desse rolê aí. Tem os depoimentos do Johnny e da Amber, tem as sustentações dos advogados dos dois, análise das provas, mas principalmente esse documentário mostra a repercussão desse julgamento com o público, mais especificamente na internet. Pois é, nós aqui. Você deve lembrar, a gente viveu isso junto aqui, nesse canal. Muita gente falava nisso. Na época só se falava nisso nas redes sociais, o YouTube, pô, os canais de TV. O mundo teve acesso a um julgamento em tempo real. A gente estava lá vendo o que estava acontecendo. Não era só recorte que a televisão mostrava, entende? Então foi uma coisa diferente. A juíza responsável pelo caso autorizou a transmissão, porque não é uma coisa também normal. Mas é claro, mesmo assim, muita gente, como eu, acabou vendo trechos e não a coisa toda. Você não viu o julgamento inteiro, você viu trechos. Mas teve gente que literalmente parou a vida para assistir cada detalhe. E isso é mostrado no documentário. Várias pessoas passaram a produzir conteúdo específico sobre tudo que rolava no julgamento. Inclusive, blogs, canais focados nisso, para cobrir esse tipo de julgamento. Tava lá cobrindo tudo, cada trecho, cada frase que estava sendo dita lá. E o documentário veio pra isso, veio reforçar o fenômeno que a gente viu acontecer. Uma multidão de pessoas defendendo, torcendo pelo Johnny Depp e atacando a Amber Heard. Tava acontecendo isso. Isso porque alguns pontos da defesa dela foram colocados em xeque. Então, se ela mentiu em alguns detalhes, o que ia garantir que ela não tinha mentido em tudo? Pô, se ela mentiu um pouco, por que não pode mentir em tudo? Isso alugou um triplex na cabeça do mundo inteiro, concorda? Pô, na minha alugou. Pra vocês terem uma ideia, o julgamento todo levou 6 semanas. E fora a transmissão das sessões do júri, pessoas do mundo inteiro acabaram produzindo mais e mais conteúdo de um jeito incalculável. Porque não foi só aquilo que foi produzido no júri. Muito material foi produzido a mais na internet. Esse canal produziu mais coisa, né? O lance então é que esse documentário decidiu reunir tudo isso em 2 horas e meia de duração. Pra você ter como o documentário ter dado conta de resumir bem, para e pensa. Tudo que rolou no mundo, tudo que rolou sobre esse julgamento. Você acha que o documentário tem como reduzir tudo isso
em 2 horas e meia, entende? Além do mais, esse documentário só coletou coisas que saíram na TV e na internet, em momentos específicos do julgamento, entende? Mas, diferente de outros documentários, o Depp vs. Heard não trouxe especialistas para comentar o caso. Não teve autoridades jurídicas, não teve pesquisadores, né? Muito menos entrevista com os dois envolvidos no processo, né? A Amber Heard e o Johnny Depp não estão lá sendo entrevistados. Foi uma montagem de vídeos, um retalho, uma colcha de retalhos. E, ao meu ver, é isso que tá descredibilizando a obra para muita gente. Eu não vou ser hipócrita, ok? É legal ver detalhes do julgamento que eu não tinha visto. Eu vi muitos trechos na internet na época que tava rolando isso. Só que o documentário trouxe outros trechinhos que eu não tinha visto. Só tinha lido a notícia. Então essa parte eu gostei. Mas o outro foco do documentário foi mostrar o fenômeno cultural da internet. E, porra, galera, francamente, né? Como a gente participou disso, então pra mim não teve novidade. A não ser quando o documentário resolveu evidenciar o quanto pessoas comuns estavam monetizando esse caso na internet. E realmente isso aconteceu a roda. Eu monetizei. E daí? Eu não vou ser hipócrita e falar que não. O documentário deu muito espaço para mostrar várias páginas de redes sociais, de canais no YouTube que cresceram absurdamente porque passaram a acompanhar e difundir esse processo entre os dois. Então, quer dizer, percebe o foco do documentário? De acordo com a Netflix, o documentário levanta perguntas provocativas sobre as redes sociais, se isso poderia também ter influenciado o resultado do julgamento. É como se o documentário quisesse passar a mensagem que o caso foi manipulado pelas redes sociais. É como se fosse isso se você assiste. Mas aí tem um detalhe, né? O júri não podia ver TV, não podia acessar site, internet, nem redes sociais durante o período que estava rodando o julgamento. Será que os caras esqueceram isso? Então eu não concordo totalmente com isso aí. Na verdade, eu não concordo em nada com isso aí. Claro que o poder das redes sociais fez a opinião pública se voltar em peso pro lado do Johnny Depp. Mas até onde isso aí interfere num júri que tinha obrigação de ficar de fora das redes? Porra, os caras tinham acesso às redes se não podia ter? Bom, a diretora do documentário é a Emma Cooper, e ela disse que resolveu produzir esse documentário porque ela viu acontecendo um fenômeno social e que tinha várias maneiras de olhar para o que é verdade hoje em dia com base no que rola na internet. Mas sendo sincero, que na minha opinião não tiveram muitas maneiras de olhar como a diretora disse que faria, no meu jeito de entender. Só aconteceu uma maneira de olhar nesse documentário, a maneira que a internet olhou, e a internet olhou em peso a favor do Johnny Depp. Eu fui pesquisar e vi que a diretora do documentário também revelou que desde que ela anunciou o documentário, ela tem sido atacada na internet. Que ela tem recebido mensagens de ódio, mas que ela se orgulhava disso. Olha isso. E falando em mensagem de ódio, o documentário também coloca em evidência o ódio gerado pela Amber Heard nas redes sociais. E por isso muita gente tem dito que o documentário é tendencioso, que mostrou muitas demonstrações de apoio ao Johnny e muitas demonstrações de ódio pela Amber. Mas aí eu pergunto pra você que tá me vendo agora nesse vídeo, não foi isso mesmo que aconteceu na época? Foi exatamente a mesma coisa. Por essas e outras, depois de assistir todos os 3 episódios do documentário Depp vs. Heard, eu não achei tão incrível assim. Eu não vi tantas novidades assim, fora alguns lances do julgamento. Mas é um documentário que deve valer mais a pena pra quem não tinha se ligado lá na monetização desse assunto. Ou deve valer também pra quem ficou por fora dos detalhes do julgamento. Então vai de repente pescar alguma coisinha ou outra a mais. Galera, só não esquece, dá essa moral pra gente. Termina esse vídeo dando um votinho aqui em cada uma. Pede pra alguém votar, a gente precisa de mais, porque tá todo mundo agora fazendo muita campanha. Eu não sei nem se a gente vai conseguir passar pra próxima fase. Esse voto seu é muito, muito importante. Lá na frente, se a gente conseguir, aí eu volto a pedir de novo, porque aí zera tudo. Obrigado por isso, obrigado. Pede pra quem você puder, porque vai ser decisivo. Agora comenta aqui embaixo o que você achou do documentário, se você viu, se tá hypado, se mudou a tua opinião sobre o caso Johnny Depp e Amber Heard, enfim. Comenta aqui embaixo que a gente vai gostar de ler. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vou cobrir tudo do mundo nerdístico. Obrigado por isso, galera. Obrigado por estar comigo sempre. Você não tem noção como isso aqui pesa aqui, ó, nesse coração. Valeu, galera. Fui!